Graças a Deus. Bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, pois Ele tem nos permitido estar em sua casa mais uma vez. Amém? Que Ele continue a nos abençoar nessa manhã e nesse dia. Se você quiser marcar a leitura bíblica que usaremos nessa manhã, está em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 7. E nós o louvaremos com o hino de número 289. 289, quão glorioso cristão é pensares. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão recantando a guarda chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória do nosso Jesus. Haverá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de teu lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Desde flores que elevem a morte, se constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. Se glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória também. Não almeja viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém, graças a Deus. Nós almejamos. Amém? Nós vamos orar. Queria que o irmão Iraí fizesse essa oração para nós. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se você ter o seu, coloque ele na presença do Senhor nesse instante. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos a Ti, ó Deus, por estarmos reunidos em Tua casa mais uma vez. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela chuva que o Senhor mandasse para refrescar esse calor, ó Pai, para melhorar o oxigênio que nós estamos necessitando, ó Pai. Te pedimos que o Senhor continue dando saúde para cada um dos nossos irmãos, que a Tua presença possa ser manifestada nessa manhã em nosso meio, ó Pai, que possa, Deus, trazer alegria, paz nos corações aflitos. Te pedimos que o Senhor toma conta do pastor que irá trazer a Tua palavra, que o Senhor unge com Teu Santo Espírito. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor. Vamos dar lugar aos diáconos.
machuque a alma de um irmão. Nunca deixe o outro magoado. Se estamos juntos numa mesma estrada, é preciso andarmos lado a lado. Se algum irmão cair pelo caminho, não atire pedras, não difame. Errar é uma força que nos cega. A falha está no coração do homem. Ser fiel, ajude-o, ele também quer morar no céu. Não deixe em teu peito o amor morrer, o amor que Jesus Cristo ensinou, que é preciso amarmos uns aos outros, do mesmo modo que Ele nos amou. Se alguém necessitar do teu carinho, não vire as costas para o necessitado, pois se ele se perder entre os espinhos, do sangue dele você é culpado. Amém, amém. É uma grande mensagem nos ensinando a nos portar uns com os outros, né? Com os nossos irmãos, tendo amor. Irmãos, nós vamos continuar a ser abençoados ouvindo a mensagem Sinais Escriturísticos dos Tempos na voz do nosso profeta. Vamos ouvir. And one day the door of mercy will be closed. E um dia a porta da misericórdia será fechada. And people will go right on thinking they're getting saved and preaching and so forth, and mercy has done been spurned its last time. E as pessoas seguirão em frente pensando que estão sendo salvas,
pregarão e tudo mais, e a misericórdia realmente tem sido desprezada pela última vez. And know it not until it's missing. E não saberão disto até terem perdido isto. Remember, these hundreds of people missing every day that we cannot find or give an account for them world over. Recordem, existem centenas de pessoas desaparecidas cada dia, as quais eles não podem achar ou dar conta delas em todo o mundo. There'll be one in the field, I'll take one two in the bed, and I'll take one. Haverá um em um campo, tomarei dois na cama, e eu levarei um. Universal. So it won't take very many to make that escape raptured bride. Universal. Então não serão muitos para aquela fuga, a noiva raptada. Remember the signs. Recordem dos sinais. Israel was always relied upon their signs instead of intellectual speeches. Israel sempre esteve confiado em seus sinais em vez de palestras intelectuais. They were supposed to. Eles deviam. The God sent them prophets. The prophets give signs. Deus enviou aqueles profetas. Os profetas dão sinais. And signs, always when there's a sign, a scriptural sign, there's got to be a scriptural voice follow that scriptural sign. Amen. E sinais, sempre quando há um sinal escriturístico, tem que haver uma voz escriturística para seguir aquele sinal escriturístico. And it must all be scriptural, promised. E tudo deve ser escriturístico, prometido. So, see, you get into a trend. Então vejam, você toma uma direção. Like Luther on justification, that's what he knowed, that's all they satisfied, went right down into their doctrine. Como Lutero na justificação. Isto era o que ele sabia, isso era tudo. Eles ficaram satisfeitos e entraram diretamente em sua doutrina. Here come Wesley with sanctification, went right on past it. Eis que chegou Wesley com a santificação, foi em frente e passou com aquilo. Then he organized. Então se organizou. Along come Pentecost with the restoration of the gifts, and they organized. Depois chegaram os pentecostais com a restauração dos dons e eles se organizaram. God moves right on, right straight on, all the time. See? Or each day, each church age. E Deus seguiu em frente todo o tempo. Vem cada dia em cada era da igreja. You have an astounding picture there tonight's going in that book. Temos uma foto espantosa ali nesta noite que vai para aquele livro. 3 years, how the Lord, let me draw it out on a blackboard and show just how the church ages would fail and how they would go up and down. De 3 anos, como o Senhor me deixou desenhá-la em um quadro negro e mostrou exatamente como as eras da igreja falhariam e como elas se levantariam e desceriam. And as soon as that was finished, that great angel of the Lord, that light before practically as many people sitting here, come right on the side of the wall, stand there. E logo que aquilo foi terminado, aquele grande anjo do Senhor, aquela luz diante de praticamente o mesmo número de pessoas assentadas aqui, veio exatamente sobre o lado da parede, ficou ali, People fainting, e as pessoas desmaiando, and drawed it right out with itself on the wall. e desenhou aquilo, ele mesmo, na parede. 3 years later, the moon darkened and went right out just exactly in the day just before the first Pope went to Rome. 3 anos depois, a lua escureceu e saiu exatamente no dia antes do Papa, que o primeiro Papa fosse a Roma. And when the church and ecumenical council is ready, oh, brother, sister, don't let me get started on that. E quando a igreja e o concílio ecumênico estiverem prontos, ó irmão e irmã, não me deixem começar nisso. We're right here at the end. Estamos bem aqui no fim. Every sign, everything laying just right. Cada sinal, tudo exatamente certo. Amém, graças a Deus. Assim como é o título da mensagem, Sinais Escriturísticos do Tempo, né?
O profeta dizendo aí que tudo tem seu tempo e há a escritura para isso, né? Só que muitos não têm tido essa revelação de ver que o fim está próximo, né? Irmãos, nós vamos receber o nosso pastor sobre o toque do hino Somente Crer. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. E só tem bom dia se for com Jesus. Sem Ele não existe bom dia, né? Não é isso, irmão Zé Cândido? Muito bem. O irmão Wander está conosco. Deus abençoe. E aquele rapaz lá que está saindo lá, ó. Meu Deus do céu. Quinta-feira passada eu não conheci esse moço. Como é que é o nome dele, irmão? Abimael, não é? É isso? Abimael. Esse é o filho de Edmárcio. Eu estava pensando que seria outra pessoa. Se essa outra pessoa vir no culto hoje à noite, vai juntar eu e o Abimael e vamos pegar ele ali fora e vamos rolar no chão. É brincadeira, força de expressão, né? Também a futura noiva do irmão Wesley Bizarro, e a mãe dela está ali, eu não guardo o nome mesmo, não adianta eu tentar ficar lembrando que eu não vou lembrar, Deus abençoe, né? Mas quem que eu vi aqui, gente? A irmã Débora também está conosco. Só o marido dela que eu não vejo. O marido dela eu acho que não está crente mais não. Fala para ele, fala assim, ó, o pastor Ivaldo está achando que você não está crente mais não, que é só eu que vou lá na igreja. Muito bem. Deus abençoe a irmã Débora. E Ebenezer por tudo, né? Glória a Deus. Hoje já é 6 de outubro. Meu Deus do céu, misericórdia, 6 de outubro. Estamos chegando no final do ano. Esse mês tem encontro regional no Pedregal, viu? Se vocês quiserem lotar um ônibus aí, fala aí com o irmão Tiago Pires, que ele vai organizar isso. Se vocês quiserem ir no domingo, só que aí o encontro regional termina de manhã na escola, né? Mas se vai uma lotação no domingo, aí fica para o companheirismo da tarde lá, assiste o culto da noite, para não ficar viajando, né? E perdendo os cultos. Eu quero destacar, a irmã Poliana deu um cartãozinho desse em branco para as crianças e para elas colocaram um destaque da mensagem respeito. E eu li todos eles, eu revisei todos eles, e eu queria destacar este da irmã Larissa. Queria que a irmã Larissa ficasse de pé. Dessa simpática garota, né? Meus parabéns. Para mim, todos foram maravilhosos, mas esse aqui é nota 10. 10 do pastor Ivaldo, não sei da professora, às vezes a professora tem outra visão, né? Então, ela pôs aqui, ó, resumo dos parágrafos 48 e 50. Olha que assimilação que ela teve dentro do assunto da mensagem de respeito. É isso que a gente tem que observar. Ela colocou, ó, respeito, Deus exige isto de você.
eu aprendi, ela dizendo, eu aprendi nestes parágrafos que antes que você possa ter respeito, primeiro tem que ter temor. A pessoa não tem respeito se ela não tem temor. Então, antes dela ter respeito, ela precisa ter temor. Que coisa, né? E temor não é ter medo. E temor não é ter medo de Deus, da mãe, do pai, do pastor, né? Ixi, eu não vou na igreja que o pastor vai me pegar de taca. Ué, mas se você fez coisa errada, tem que pegar mesmo, mãe. Você acha que o pastor vai querer que você vá para o inferno? Quem faz coisa errada tem que levar uma taca bem forte mesmo, né? Principalmente se estiver querendo namorar com quem não é crente. Aí tem que levar mais dobrado, não tem? Então tem que levar dobrado. Até ver se acorda. Aí ela responde assim, pastor, eu já vendi o balde, a corda está guardada. É que tinha buscado no vizinho. Mas então é isso, não é ter medo, é ter respeito, ter reverência. Não é ter medo de Deus, mas sim ter reverência e respeito nele. E isso é o que temos que ter. E se você não respeita um servo de Deus, você desrespeita a Deus. E se você respeita um servo de Deus, você respeita a Deus. Você viu que consciência que tem do que realmente é respeito? Muito bem, parabéns, irmã Larissa. Eu fiquei maravilhado com esse destaque seu aqui. Vamos ler a Bíblia. Hoje, se Deus permitir, nós teremos um companheirismo sobre o tema vícios. E existe muitos tipos de vício. Inclusive, um deles é o vício de linguagem. Às vezes a pessoa pensa em vício, é só beber, fumar e outras coisas, mas vício de linguagem é um. Vícios, meu Deus. Vamos esperar chegar lá para ver o que é mais sobre isso? Apocalipse 10, verso 1 ao 7. O pastor Abraão está conosco, vai estar em Bonfinópolis à tarde. Lá em Bonfinópolis eles não estão assistindo o culto porque a energia lá foi embora. Ficaram sem energia hoje lá em Bonfinópolis. E o Mandaíra Henrique vai estar em Vianópolis à noite, se Deus permitir. Apocalipse 10, de 1 a 7. E vi outro anjo forte, que descia do céu, ele era forte, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e o que nela há. Ou criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há.
que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, Pai, pela Tua palavra, e humildemente pedimos que o Senhor a abençoe em nosso coração. Toma o controle de cada um de nós, desde o púlpito até a portaria, e que o Espírito Santo possa vivificar esta palavra no nosso coração. No nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nosso coração. Podeis assentar. Nós paramos no parágrafo 46, ou seja, lemos até o parágrafo 45. Voltando aí na página 67, no parágrafo 40, página 67 do livro, né? Quem está com a mensagem da capinha vermelha, você tem que procurar logo o parágrafo 40. Na página 10, o pastor Abrão está nos ajudando ali. Ela dá uma diferencinha, como eu já expliquei, a questão de regras que o tradutor usa. Então, eu tinha pensado, eu pensava que essa capinha vermelha dos selos tinha sido impressa na íntegra, igual esse que veio da voz de Deus. Mas mesmo assim ainda há alguma diferencinha. Para as pessoas que têm mais facilidade com o português, não dá trabalho. Outras, às vezes, ficam pensando, mas está diferente. Mas é só questão de sinônimos, e isso aí não muda o sentido do que o irmão Brando está falando. Agora, veja, não estou simplesmente inventando isso. Parágrafo 40. Isso é o que é assim diz o Senhor. Isso é assim diz o Senhor. Vou ler isto no livro para vocês. Ao toque da mensagem do sétimo anjo, que é o versículo 7 de Apocalipse 10, o mistério de Deus se cumpriria, que foi anunciado por seus santos profetas. Esses são os profetas que escreveram a palavra. Ao toque da sétima era da igreja, a última era da igreja, todas as coisas deixadas incompletas que ao longo destas eras da igreja buscou-se desvendar, serão concluídas. Serão concluídas. Então, nós já poderíamos observar tanto que Deus restaurou, através do nosso profeta, Deus revelou tanta coisa que Ele nos tirou daquele sistema denominacional. Por exemplo, a doutrina Ele revelou o que era aquela doutrina das três pessoas distintas, a doutrina da Trindade. Ele veio e revelou para nós, dentro da Bíblia Sagrada, que não existe tal doutrina, foi criado pelo Concílio de Nicéia. E que nós não deveríamos ser batizados nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, porque a ordem foi que nós deveríamos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele deu a ordem que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos cumpriram isso. Está na Bíblia, mas eles mudaram. Até no ano 100, a Igreja Católica Romana batizava por imersão em nome do Senhor Jesus Cristo. Você acha que um padre católico desse, qualquer um deles aí não sabe disso? Eles sabem.
O irmão Branham diz que eles leem 600 livros sagrados para poder ser um padre. Inclusive, o irmão Branham diz assim, você não vai querer competir com um padre, não, porque ele é muito sabido, ele é muito inteligente, e ele vai te vencer na inteligência. Então, para começar, eles não vão parar para ouvir alguém que não tem teologia. Um deles falou para o irmão Sebastião assim, filho, você não pode pregar para mim não, você é indouto, eu sou um teólogo, você não pode pregar para mim não. Porque o irmão Sebastião estava enfiando a espada nele. E vocês sabem, que parece que quantas pessoas mais simples, menos elas têm temor de falar. E está certo mesmo, né? Oxalá que a gente pudesse ter também, né, essa coragem de enfiar a espada até na quinta costela. Então eles caem fora, eles não vão parar para ouvir. Eles são muito inteligentes para isso. Então Deus veio e nos revelou, são coisinhas que Ele nos revelou. Quer dizer, não existe uma trindade de pessoas. Essa trindade de ofício, o irmão Branham falou nela, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Deus sobre nós, Filho, Deus conosco, Espírito Santo, Deus em nós. Ele veio e mostrou a verdadeira ceia, a verdadeira Santa Ceia. Não é que aquele pão lá, fabricado lá com fermento, e por qualquer tipo de pessoa que trabalha lá, naquelas panificadoras, e eles vão lá e compram aquelas bolachas, aquelas coisas, tudo cheio de fermento, e vem para representar o corpo de Cristo. O Branham veio e me ensinou, nosso pão é pão asmo. Ele pode ser feito de uma forma que ele é partido, rasgado, ou quebrado. E a forma mais prática que nós achamos é esse que quebra. Então, é farinha e água, sem mais nada para acrescentar, levada ao forno. Tem que ser uma forma que não tem gordura nela para ser assado. E tem que ser feito dessa forma, tem que ser por mãos consagradas, mãos dedicadas a Deus. E aí essas são vamos dizer assim, o básico. E Ele que revelou isso para nós, foi Ele que abriu. Agora você vê que o irmão Branham, ele sempre dizia, ele fazia menção, é a hora que o sétimo anjo vier, é Ele que vai revelar. Ele nunca dizia que era Ele, mas quando ele estava lá no Rio Ohio, batizando a 17ª pessoa, inclusive, que aquela bola de fogo desceu sobre ele, e um grupo de crentes nominais que estava ali, parece que do Smith, um pastor assim, ele faz menção, aquelas pessoas estavam criticando dele, aquelas damas com seus vestidos luxuosos, e quando ele estava batizando a 17ª pessoa, aquela gente estava, daquele pastor Smith, estava criticando o irmão Branham de estar batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando aquela bola de fogo desceu, e que aquela voz disse, a tua mensagem precursará, como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda, a tua mensagem. É por isso que nós somos agarrados com essa mensagem. Nós não temos outro alimento para a noiva não alimenta de outro alimento, não ser da mensagem. E quando aquela voz falou aquilo, aquele grupo que estava ali criticando, uma boa parte daquele grupo, as pessoas entraram na água com lágrimas em suas faces, e elas entraram com lágrimas e foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter essa grata satisfação, essa alegria em nosso coração, de saber de onde Deus nos tirou, de saber de onde Deus te tirou. Então, no 41 ele diz, e quando os selos são abertos, o mistério é revelado. Desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar.
com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Que coisa tremenda, este sétimo anjo. E quem diz que o sétimo anjo não está na terra ainda? É a mensagem dele que é a precursora. É a mensagem dele. Agora, aqui no 44, vemos que este livro de 7 selos, agora, é o mistério da redenção. O livro dos 7 selos é o mistério da redenção. Aquele livro que estava fechado, que ninguém era digno de olhar para ele, aquele livro lá é que estava a minha redenção e a sua. Ele faz menção assim, por que João chorava? Não é porque ele não era digno de abrir o livro. João não chorava porque ele não se achou digno de abrir o livro. João chorava é porque não encontrava ninguém que era digno de abrir o livro. E se aquele livro não fosse aberto, o próprio João estaria perdido. Então ele chorava por isso. Disse, se não aparecer alguém digno aí, ele olhou, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, em canto nenhum, encontrou ninguém digno, e ele sabia, se não achar alguém digno aí, eu estou perdido, a humanidade está perdida. E aí foi quando João ouviu aquela voz, não chores mais, João, eis aqui o cordeiro, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, e ele é digno de abrir o livro. É interessante, né? Como que Deus faz as coisas. Aí João ficou esperando aparecer um leão robustão, aparecer lá do trono, para vir e tomar o livro. Aí quando o João olhou, ele viu um cordeiro. O cordeiro se levantou de lá e veio e tomou o livro. O irmão Brana fala assim, sabe por quê? É porque ele está fazendo a obra de intercessão, ele está fazendo a obra de... Ele é cordeiro agora. Ele vai ser leão depois da nossa partida, depois da nossa subida, aí ele será o leão. Aí ele será. Aí ele assentará no trono de julgamento. Então, é um livro de redenção de Deus. Agora, todos os mistérios neste tempo, 45, se cumpriram ao toque deste mensageiro. Olha, todos os mistérios neste tempo se cumpririam ao toque deste mensageiro. Aqui está o anjo na terra, e outro, o anjo forte mensageiro, desce. Veja, este anjo era um anjo terrestre, que é o 7º anjo de Apocalipse 10:7, mensageiro, mas aqui desce um do céu. Esse que desce do céu não é o anjo terrestre, não é o Elias. Um concerto do arco celeste. Veja, só poderia ser Cristo. Então esse que desce do céu só poderia ser Cristo. E ele desce do céu para quê? Para revelar os 7 selos para o anjo terrestre, para abrir o livro da redenção. Vamos continuar. Exatamente como foi em Apocalipse capítulo 1, de pé no meio dos 7 castiçais de ouro, com um arco celeste na aparência de pedra, de jaspe, de sardônica. E aqui retorna ele no capítulo 10, depois do tempo vindouro em que todos os mistérios hão de se cumprir, e os selos hão de ser abertos. E os selos hão de ser abertos. Nós já temos ouvido isso bastante, você tem que prestar atenção nisto.
os selos todos foram abertos, mas nem todos os 7 selos se cumpriram. Nós estamos exatamente no cumprimento do 4º selo. O primeiro já ficou no passado, o segundo já ficou no passado, o terceiro já ficou no passado, e nós estamos em pleno cumprimento do 4º selo. E a noiva do Senhor Jesus Cristo, ele fecha, ele termina o seu cumprimento com o arrebatamento da noiva. A noiva sobe, então cumpriu o 4º selo. Aí entra para o 5º selo. Aí vem o período da grande tribulação, Elias e Moisés tratando com Israel, o 5º e 6º selo, eles vão ter um cumprimento em sequência. Esse 5º e 6º selo não tem nada a ver com a noiva gentia, embora que as virgens nécias estarão na grande tribulação e terão que morrer pelo nome de Jesus Cristo durante a grande tribulação, durante o cumprimento do 5º e 6º selo. Mas eles já entraram lá salvos. O Mombrano nos ensinou isso. A noiva sobe no rapto, e aqueles que não alcançaram a fé de arrebatamento, não prepararam suas vidas para a fé de rapto, não alcançaram a fé de rapto, eles terão que selar o seu testemunho com a sua vida durante o período da grande tribulação. É esse desespero que veio no Mombrana, a ponto dele dizer assim, me serra todo em pedacinhos, me corta todo em pedacinhos, mas não me deixa entrar nesse período, nesse tempo. Irmãos, a angústia vai ser grande demais, muito grande. Então, hão de se cumprir e os selos hão de ser abertos, e proclamando que não haverá mais demora. Olha a proclamação, não haverá mais demora. E ele disse, quando o 7º anjo tiver começado a tocar, então o mistério se cumprirá, e é a hora do anjo aparecer. Estamos perto, em algum lugar, certo? Agora observe, os 7 selos retêm o mistério do livro, até que possamos ver o que aqueles 7 selos selaram, e estamos somente presumindo essas coisas. Você observou essa frase aí, os 7 selos retêm o mistério do livro da redenção. Aonde está a minha redenção, a tua redenção? Porque, como lhes disse esta manhã, sobre minha pequena mensagem esta manhã, de Deus ocultando-se em simplicidade, vejam, nós estamos, com certeza, falharemos em entender a questão, a não ser que seja absoluta e genuinamente revelado pelo Espírito Santo. Observe isso, com certeza falharemos em entender a questão, a não ser que seja absoluta e genuinamente revelado pelo Espírito Santo, e igualmente vindicada. Eu estou na página 68 aí do livro dos selos, no parágrafo 48. Olha, com certeza falharemos em entender a questão, a não ser que seja absoluta e genuinamente revelado pelo Espírito Santo e igualmente vindicada. É para isso que nós precisamos orar e dizer, Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Se existe uma oração que nós deveríamos estar orando constantemente hoje, é dizer, Senhor, abra o meu entendimento para receber o assim diz o Senhor, para receber a revelação, essa revelação no meu coração, para confirmar tudo que eu tenho ouvido em todos esses anos. Às vezes você tem ouvido, em todos esses anos, você tem ouvido, mas ainda falta uma coisinha, que aquilo, o Espírito Santo abre a sua mente na hora certa, e a sua mente
É o ventre que capta e aquilo desce para o seu coração e sela. Aí ele disse: estão vendo? Se o profeta se levanta e lhes diz que isto é exatamente isso, e Deus não vindica igualmente, deixem de lado. Se o profeta se levanta e lhes diz que isto é exatamente isso, e Deus não vindica igualmente, então deixa aquilo de lado. Deus vindicou? Amém. Deus não vindicou? Deixa de lado. É isso que o irmão Branco está falando. Ele não poupava nem ele mesmo. Está vendo? Mas Deus, em cada declaração, em tudo, tem de vindicar isto, para torná-lo certo. Estão vendo? Assim seus filhos observarão essas coisas, vejam, e estarão alertas. Notem, 7 selos no livro. Estes 7 selos estão com o livro selado. Estão vendo? O livro está absolutamente selado. Estão vendo? O livro é absolutamente um livro selado até que os 7 selos sejam abertos. Está selado com 7 selos. Agora, isso é diferente dos 7 trovões. Aí depois você vai ver lá no final, ele vai dizer assim, olha, os 7 selos é o que os trovões falaram. Cada trovão, 7 trovões, o primeiro era o primeiro selo, o segundo era o segundo selo, o terceiro era o terceiro selo. Você vê que ele não está revelando os selos ainda. Essa mensagem aqui é a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Você vai lembrar que ele dizia assim, que estava preparando para pregar o primeiro selo, e às vezes ele ficava um tanto ansioso, e ele começava a fazer algumas anotações, mas quando aquele ser sobrenatural que descia para abrir os selos, ele disse que mudava tudo. Aquilo que a mente humana dele tinha pensado que poderia ser, que ele tinha começado a notar, então quando a revelação de Deus descia para ele, mudava tudo. Essa é que deve ser a segurança nossa, que é verdadeiro, que no que é verdadeiro nós estamos, que nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Estão vendo? Isto são 7 selos no livro. E o livro não irá, os selos não serão divulgados até a mensagem do 7º anjo. Olha a humildade do nosso profeta. E os selos, isto são 7 selos no livro. E o livro não irá, os selos não serão divulgados até a mensagem do 7º anjo. Estão vendo? Assim nós estamos presumindo, mas a genuína revelação de Deus se tornará perfeita nessa verdade vindicada que soará. Agora, isto é exatamente o que a palavra diz, que o mistério se cumprirá nesse tempo. E este livro dos 7 selos, lembre-se, estava fechado aqui, em Apocalipse capítulo 5. E em Apocalipse capítulo 10, está aberto. E agora vamos ver o que o livro diz acerca de como ele se abriu. Como foi que o livro se abriu? Se no capítulo 5 ele estava fechado e no capítulo 7 ele estava aberto. O que aconteceu entre o capítulo 5 de Apocalipse ao capítulo 10 para que os selos fossem abertos? E não é dada a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e rompa os seus selos. O único que podia revelar o livro, romper os selos, era o Cordeiro. Lembra da citação, o leão, eis aqui o leão da tribo de Judá, não chores mais,
João. Aí quando João olhou, era um cordeiro, porque era o único que era digno, era o cordeiro. Será que vai ter alguém digno de subir no arrebatamento se ele não for cordeiro? Não deu uma assustada aí, não? Ninguém assustou? Gente, enquanto essa natureza ranzina humana estiver dominando, não tá pronto para o rapto, não. Quem está pronto para o rapto tem uma natureza de cordeiro. Olha aí ele falando sobre a dignidade. E não é dado a conhecer até que o cordeiro tome o livro e rompa os selos e abra o livro. Está vendo? O cordeiro tem de tomar o livro. Está oculto. Agora lembre-se, ninguém no céu, ninguém na terra, papa, bispo, cardeal, presbítero, estadual, ou quem quer que seja, pode abrir esses selos ou revelar o livro, senão o cordeiro. E temos buscado desvendar, e presumindo, e tropeçando, e desejo saber. E essa é a razão por que estamos todos em tal confusão. Cada um pensa uma coisa, cada um fala uma coisa, cada um... E é uma verdadeira Babilônia, que é confusão. Mas com a promessa divina de que este livro da redenção será perfeitamente aberto pelo Cordeiro, e seus selos serão desatados pelo Cordeiro, nos últimos dias, estamos ou não estamos nos últimos dias? Em que estamos vivendo agora, e não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e abra os seus selos. Porque, lembre-se, o livro estava sendo segurado pelas mãos do que estava sentado no trono. E o Cordeiro vem ao que está assentado no trono e toma o livro da sua destra, toma o livro. Oh, isso é profundo. Tentaremos esclarecer isto, se pudermos, pela ajuda do Espírito Santo. Agora estamos dependendo dele e veremos mais tarde que é no tempo do fim, quando o tempo acabou. Nenhuma denominação tem direito à interpretação do livro. Nenhum homem tem o direito de interpretá-lo. É o Cordeiro que o interpreta. E o Cordeiro é aquele que o fala. A palavra, a vida. Está vendo? Não, eu saltei uma linha, né? E o Cordeiro é aquele que o fala. E o Cordeiro faz a palavra ser conhecida, ao vindicar e trazer a palavra à vida. Está vendo? Exatamente, note. E não é revelado até... Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. As eras denominacionais tenham acabado. Será que você, como uma pessoa espiritual, já observou que o sistema denominacional acabou? Acabou. Queda do mundo. Queda do sistema religioso. O que eles têm de integridade mais? O que eles têm de respeito? O que eles têm de santidade? Cada concílio que eles têm, cada reunião ministerial que eles têm, o concílio liberou mais isso, o concílio liberou mais isso.
Preste atenção no que o irmão Branham está dizendo. Só é revelado depois que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Acabou. Não tem mais vida. Estão mortos. Mortos. E por isso, que a coisa está em tão grande enredo esta noite. Veja, ele se apega a uma pequena doutrina e se desviam aqui para um lado, dizem, é isto. Outro se apega a outra doutrina e desvia para este lado e diz, é isto. E cada um forma uma denominação com isso, a ponto de termos centenas de denominações. Mas ainda assim, em tudo isto, ao ver a confusão, as pessoas estão se perguntando, qual é a verdade? Não é, os evangelistas têm essa experiência. Às vezes vai pregar para a pessoa, ela diz, olha, você quer saber, a gente nem sabe onde mais quem está pregando a verdade, quem está com a verdade, como é que a gente vai crer nisso aí? Como é que eu vou crer no que você está falando? Quem sabe qual a igreja que é certa? Eles faz esse tipo de pergunta. Olha, rapaz, você quer saber, tem mais igreja do que supermercado? Está desse jeito mesmo. E você, quem vai saber qual a igreja que está certa? Olha o tanto que Deus foi misericordioso comigo e com você. Se essa não é exatamente a condição de hoje. Mas então ele promete que quando esse tempo tiver se cumprido, haverá o toque da voz do sétimo anjo, e então o livro será revelado. Veja, nesse tempo. Agora, não diga ninguém, aquelas pessoas não estão salvas dessa época. Mas os mistérios que eles não podiam entender, como Deus não pode ser três e, ainda assim, um. Como a Escritura pode dizer, batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e por outro lado dizer, batizai em nome de Jesus. Está vendo? Tantas coisas. Como pôde Eva comer uma maçã e causar a ruína do mundo inteiro? Está vendo? Como podem ser estas coisas? Mas está prometido que esses mistérios seriam revelados no tempo do fim. São pequenas coisas deixadas incompletas que estes grandes guerreiros que entraram em cena, tais como Irineu e Martim, São Martim, Policarpo e os vários outros, e Lutero e Wesley, todos estes, está vendo? Da maneira que eles vieram e só viveram o bastante para, de certo modo, trazer uma luz e fazerem-na brilhar. Então Lutero fez a sua luz brilhar de que forma? O justo viverá da fé. Nós somos justificados pela fé. Só isso que ele pregou. Ele não pregou santificação. Não era para ele. A luz que ele teve foi que o justo viveria da fé. O Wesley chegou e disse, não, espera aí, o justo viverá da fé, mas tem uma coisa, Deus está dando mais coisa para nós aqui, ó. Nós precisamos santificar, tem que parar de fumar, de beber, de todas essas coisas, aí Deus precisa de uma igreja santa. Aí a igreja foi santificada. E sabe de uma coisa? Quando Deus viu a sua igreja santificada, sabe o que ele fez?
ele choveu os dons espirituais na igreja. Agora a igreja agora pode receber os dons espirituais. Aí quando os espertalhões viram aquele movimento pentecostal, surgiu assim, ele saiu do movimento de Wesley, é claro. O movimento pentecostal saiu do movimento do Wesley porque uma boa parte deles não aceitaram o movimento pentecostal, não, que tinha que ficar metódicos, tinha que ficar aquela calmaria na igreja, um alfinete caísse lá atrás, nós escutava aqui na frente, de tão silêncio, tão reverente que eram, santos, não me toques, não faça isso, não faça aquilo. E eles não aceitaram falar em línguas, eles não aceitaram aquelas profecias, aqueles dons, aquelas coisas. Mas aquele outro grupo saiu. Aí o espertalhão chegou e falou: vamos fazer uma denominação desse Pentecoste aqui? Vamos fazer uma grande igreja, vamos mandar missionário para o mundo. Aí eles mandou 4 missionários para o Brasil, 1910. Chegou em Manaus, 1910. Começou o movimento pentecostal. Manaus, Belém, obrigado, Belém. Aqueles 4 mensageiros chegou ali e começou o movimento. De repente os 4 brigam. Os 4 desentenderam e separou 2 para um lado e 2 para o outro. 2 deles falaram assim: vamos embora, vamos para o sul. Vamos deixar esse povo aqui e vamos para o sul. Vamos começar nosso movimento lá no sul. Aí vieram estabelecer no Paraná, numa cidade do Paraná, e levantou o movimento. Assembleia de Deus, outra igreja cristã no Brasil. Um tem pastor, o outro não tem. Um tem ancião e combate os pastores. Os que têm pastor combatem os que têm ancião. E aí que foi a guerra. Mas Deus não. Cadê os diáconos? Por que fica um diácono aqui? Você já quer me cumprimentar? Olha aqui, quem quer me cumprimentar aqui? Olha assim. Olha aqui, ó. Vem me cumprimentar, ó. Vem cá, irmão. Pega. Ela não quer que eu pegue, não. Só vem cumprimentar. Deus abençoe, mãe e filha. Acho que a mãe descuidou um pouquinho, ela, ó. O que eu estava falando? Não. O que eu estava falando? O movimento pentecostal. Aí eles se dividiram. Aí um levantou uma igreja cristã no Brasil, a igreja do véu, o outro ficou com o sistema assembleiano. Mas Deus não parou. Deus não para. Deus continua. Aí Deus enviou o William Marion Branham para nos tirar de tudo aquilo. Amém? Glória a Deus. Da maneira que eles vieram, e só vieram, da maneira que eles vieram, e só viveram bastante para, de certo modo, trazer uma luz e fazerem brilhar, mas eles deixaram muitas coisas em trevas. E adiante veio a era pentecostal, assim como a era luterana, e eles se desviaram pelos galhos. Mas ainda assim, muito bem, não diga que eles não estavam certos. Não digam que eles não estavam certos. Ah, pastor, mas então Lutero batizou no nome de Pai, Filho e Espírito Santo, ele não estava certo? Estava. Era a luz que ele tinha. A luz que ele tinha é o justo viverá da fé. Ah, mas o Wesley, ele batizou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele não estava certo? Estava. Foi a luz que Deus deu para ele, foi santificação. Os pentecostais. Como é que os pentecostais conseguiram tanto de dons espirituais que eles conseguiram, sendo batizados só nos títulos? Agora, quando a luz chegou, você não mais consegue o Espírito Santo na sua vida se você não arrepender completamente e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem jeito.
porque agora a luz chegou completa. Agora nós temos a luz de toda a palavra. Parece que é mais difícil hoje ser um cristão do que lá na era de Lutero, de Wesley, dos pentecostais. Mas é só parece, mas não é. Porque com aquele tanto de luz que Deus deu para eles e poder, eles tiveram fé suficiente para morrerem e darem as suas vidas por amor à palavra que eles viviam. Até chegar a nossa era. E com a luz que Deus tem nos dado, se as trevas se escureceram muito mais, a luz para nós brilhou muito mais. Se o poder das trevas está terrível para matar, roubar e destruir aqueles que estão na luz, o poder que está na luz é muito maior para te dar força para resistir às trevas. É simplesmente se entregar a Deus. Entrega a Deus e você vai ver que Deus te dá um poder para vencer esse sentimento ruim, esse sentimento que está contrário ao ensinamento da Bíblia, esse sentimento que está contrário ao ensinamento do profeta. Há um poder maior. É só você deixar que o Espírito Santo penetre no seu coração e Ele te dará graça para vencer qualquer sentimento errado. Eles estavam, mas há coisas incompletas. Veja, eles estavam certos, mas tinha coisas incompletas que não podem ser explicadas. Mas então, por quê? Os selos não foram abertos os selos não foram abertos para completamente revelar o que as coisas são. Quando o irmão Branham revelou os 7 selos, o sistema denominacional repudiou o irmão Branham. Rejeitaram o irmão Branham. O que faz separação de nós com o resto das denominações é a revelação dos selos. Estão vendo? Mas então, na última era, todos estes mistérios hão de ser esclarecidos e divulgados, e os selos hão de ser abertos pelo Cordeiro. Quem abriu os 7 selos foi o Cordeiro. Ele abriu ao profeta. E revelados à igreja, então não há mais demora. Está vendo? Quão maravilhoso! Então é um livro de redenção, porque então isto segue adiante. E vamos expor mais tarde como os 144.000 são introduzidos, e assim por diante. Muito bem, esses são os judeus. Agora, esses são os judeus, viu, testemunhos de Jeová? Esses 144.000 são judeus, não é gentios não. Fica aí, querendo ganhar o Leopoldo de Bulhões todinho para testemunho de Jeová. E vai ver se eles são testemunho de Jeová mesmo. É nada. Faz um teste com eles na Bíblia Sagrada para ver, principalmente as mulheres, para ver se elas são testemunhos de Jeová mesmo. São não. Se elas fossem testemunhos de Jeová, elas obedeciam à Bíblia. Elas obedeciam a Jeová. Jeová mandou elas ser donas de casas e não pregadoras, sair no campo, ganhando. Para ir para o campo, ixi, mas se adorna, anda com vestidão, lá para baixo do joelho. Mas quando sai do campo, quando não está no campo pregando, aí anda pior do que as Jezabéis.
Parágrafo 52, ou 62, né? E vamos expor mais tarde como 144.000 são introduzidos e assim por diante. Muito bem, esses são judeus. Agora, Paulo, leiamos um pouquinho. Eu tomo algumas dessas escrituras e penso que devíamos lê-las agora. Abramos todos. Paulo, em Éfeso primeiro. Vejo que muitos deles estão escrevendo, estão com seus cadernos e estão anotando as escrituras, marcando-as em sua Bíblia como referência. Assim, isso é ótimo. Gosto que vocês façam isto e então vão para casa e o estudem. Estão vendo? E se vocês mesmos estudarem isto, então vocês entenderão melhor. Está vendo? Simplesmente estudem isto e peçam a Deus para ajudá-los a entender. Agora, leiamos uma escritura que tem anotada aqui, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também nós estamos, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Estão vendo? Agora, enquanto temos as escrituras abertas, vejam, o Espírito Santo aqui, ele mesmo é um selo. O Espírito Santo é um selo. O Espírito Santo mesmo é um selo. É um selo, e um selo significa o quê? Uma obra concluída. O Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo. E para esse indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então seu tempo de gemer terminou. Como é que a pessoa pode ficar gemendo para ser um cristão? Gemendo para ser crente. Ai, ser crente é difícil demais. Ai, mas está muito difícil ser crente. Ai, mas eu não estou aguentando as tentações, as provações. Você não foi selado ainda. Não foi. Busca depressa, vem para o altar, busca o batismo com o Espírito Santo, porque você não foi selado. Porque o dia que você for selado, você fala, é agora. Estou liberto. Agora não é pesado mais ser um cristão, não é pesado mais, não. Você vem assim, olha, crítica não te abala mais, zombaria não te abala, o que o irmão, se um irmão fala de você, aquilo não mexe com seus sentimentos. Pessoa que está com um sentimento muito abalado, a irmã falou de mim, o irmão falou de mim, ela não recebeu ainda. Ela não está selada ainda. Tem gente que você não pode, se um pouquinho que você conversar com ela, meu Deus do céu, mas é tanta murmuração, é tanta reclamação, é tanta... gente, entra, véu adentro! Se você entrar véu adentro, você vai esquecer de tudo. Para com essas murmurações, para com essas reclamações. Até quando que nós vamos entrar véu adentro? Até quando que nós vamos descansar nele? Até quando que nós vamos cair em si? Morreu? Foi Deus que levou. Foi curado? Foi Deus que curou. Eu tenho o meu pão de cada dia, eu tenho minha coberta, para não ficar com frio, tem meu lugarzinho de dormir, então eu estou com isso satisfeito. O resto que Deus acrescentar é lucro. Nós não precisamos de vidas luxuosas. Por que tanta ganância? Por causa de dinheiro.
Administra o que Deus te deu, administra o que Deus colocou na sua mão, com temor e tremor no seu coração. Mas gente, mas como pode ter gente que é da mão tão fechada, tão mão de samambaia, que, meu Jesus amado. Eu vou falar um negócio aqui, ó. Há muito tempo atrás, eu combinei com vocês, e vocês pôr uma ofertinha na missão. Vem cá me perguntar, o que é que entra por mês para essa ofertinha da missão? Vem me perguntar, vem. Ninguém lembra, parece que faz de conta que esquece, ninguém põe nada. E nós, assim é do jeito que nós ensinamos nossos filhos a ofertar. E não é porque não tem. É porque nós não fazemos questão de cumprir o que o Espírito Santo nos determina, o que a Bíblia nos ensina. Isso é a Bíblia, ofertar é Bíblia. Dizimar é Bíblia. Eu queria só saber como que essas pessoas que não são dizimistas, em toda a igreja tem, como que essas pessoas chegarão no céu? Como que elas chegarão no céu? Elas não têm nem fé para ser dizimista. Ela vai ter fé de arrebatamento? Aí depois os negócios não dão certo, é prejuízo em cima de prejuízo, é calote em cima de calote. Ah, mas por que minha vida é assim? Por que meus negócios não dão certo? Por que eu não prospero? Ele não prospera mesmo, não. É promessa, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Murmuração, reclamação. Parece que é o mais pobrezinho do século. É o mais pobrezinho do século. Parece que é o mais infortunado. Que Deus tenha misericórdia de nós. E para esse indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então seu tempo de gemer terminou. Seu tempo de gemer terminou. Vem receber o Espírito Santo, vem. Entra em Cristo. Veja, porque é uma obra concluída. Como eu trabalhava para a companhia ferroviária e nós enchíamos vagões de carga com latas e coisas diversas da fábrica de conservas. Mas então, antes que aquele vagão pudesse ser selado, o inspetor se aproximava para ver se aquele vagão estava adequadamente carregado. Ah, tá bom, deixa o inspetor chegar para inspecionar a sua vida, para ver se ela está em ordem para ser selada. Se não, o irmão Brana bate palmas uma vez. A primeira vez que ele desse um encontrão com alguma coisa, espalharia as coisas e as quebraria, e a companhia ferroviária seria responsável. E aquele inspetor testava tudo para ver se estava adequadamente no lugar. Se não estava, ele endireitava o vagão. Então nós tínhamos... interditava. Quer dizer, ele recusava, ele não selava aquele vagão, ele interditava, ele disse, olha, esse vagão não pode, tem que arrumar. Então nós tínhamos de fazer tudo de novo. Será que não está precisando de começar a fazer tudo de novo na vida espiritual, não? Recomeçar? Recomeçar lendo a Bíblia? Recomeçar lendo a mensagem?
recomeçar de novo? Será que está precisando ser batizado em nome de Jesus Cristo de novo, não? Uai, pode, pastor? Parece que tem pessoa que não tem noção do nome que foi invocado sobre ela, não. A maneira que ela está agindo, parece que ela não tem noção do nome que foi invocado sobre ela. Tivesse jeito de ser batizado de novo, parece que era uma boa oportunidade para ela, mas desde que ela tivesse realmente arrependido da sua vida pregressa. Mas não, agora, e tem uma coisa, se a pessoa, ela desejar começar de novo, tem uma coisa, aquele batismo vale tanto quanto se ela fosse batizada 10, 15, 20 vezes. Porque quando o nome de Deus é invocado sobre uma pessoa, não tem demônio no inferno que tira, mas ela vai ser responsável por aquilo diante de Deus. E aquele inspetor testava tudo para ver se estava adequadamente no lugar. Se não estava, ele interditava o vagão. Então nós tínhamos de fazer tudo de novo até o inspetor estar satisfeito. E então, quando o inspetor está satisfeito, ele fecha a porta. O inspetor é que fecha a porta, viu? Não é eu que vou fechar a porta para você, não. Quem vai fechar é o inspetor. Daqui a pouco ele dá o nome do inspetor para você. O inspetor fecha a porta e o inspetor coloca um selo nela. E então ninguém pode abrir este selo até que ele chegue ao seu destino. É isso que o Espírito Santo tem feito. Está vendo? Ele vai, inspeciona. É por isso que você não pode ter estas coisas. E você diz, eu falei em línguas, eu gritei, eu dancei no Espírito. Eu sou um homem espiritual. Isto não tem nada a ver com ele, está vendo? O Espírito Santo inspeciona, o Espírito Santo inspeciona essa pessoa até que ele esteja completamente satisfeito, até que o Espírito Santo esteja completamente satisfeito e saiba que ela está. Então, ela é selada para o seu destino eterno. Não há nada que possa jamais abrir esse selo. A Bíblia, você está anotando suas escrituras. Efésios 4:30 disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Guarde essa palavra, redenção. Veja, até o dia em que o livro da redenção tenha sido revelado e o Redentor venha para requerer sua possessão. Nada pode fazer isto, está vendo? Não o entristeçais, faça coisas que agradam a Deus, porque o livro está selado. Agora, e você está selado, o Espírito Santo, Ele próprio é o selo. Faça coisas que agradam a Deus. A Deus está agradando o que você faz? Deus está agradando o seu trabalho? Deus está agradando os seus estudos? Deus está agradando o seu entrar e sair? Deus está agradando das suas palavras, do que você fala? Deus está agradando das suas orações? Eu perguntei para um grupo de 20, 25 pessoas, mais ou menos. Diz, quem que leu aqui a leitura de hoje da Bíblia
A leitura de hoje da Bíblia, lá tinha jovens, tinha anciãos, tinha meia-idade, todas as idades. Quem leu hoje aqui a leitura do livro da Bíblia, foi um livro completo hoje, a leitura de hoje foi um livro completo. Quem foi que leu? Ninguém leu. Ninguém tinha lido. Estranho. É estranho. As pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas não querem ler mensagem, mas querem ir para o céu. As pessoas não querem orar, mas querem ir para o céu. Nós temos 10 minutinhos de oração antes do culto começar, menos na escola dominical, que por causa do período da escola a gente não colocou. A maioria fica lá, sentado, dormindo, debruçado no banco, nem ajoelhado, nem lá no ajoelho, quanto mais vem aqui na frente. Mas eu quero ir para o céu. Pastor, eu sou responsável. Eu estou dizimando, estou ofertando, sou responsável por mim. Com esse interesse todo que você está? Com esse desespero todo que você está para ir para o céu? Você quer ir? Eu sou responsável. Faça coisas que agradam a Deus, porque o livro está selado. Agora você está selado, agora você está selado. O Espírito Santo, Ele próprio é o selo. Selo significa, agora, essas são palavras que tomei do dicionário. Selo significa uma obra consumada. E quando o 7º selo é aberto, o mistério de Deus que está selado nestes misteriosos selos é cumprido. Até o dia em que esse selo seja aberto, e então é revelado o que está no interior dele. Se o homem está querendo saber o que está naquele vagão de carga, diz: deve ser tal e tal, deve ter. Ele está presumindo que está lá dentro. Mas quando o selo é aberto e a porta é aberta, nós então vemos dentro dele e vemos exatamente o que está ali. Estão vendo? Isso só será feito no tempo do fim. Outra coisa que o selo significa é propriedade. Veja, o selo tem uma marca nele, indica propriedade. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, você não mais pertence ao mundo, ou a qualquer coisa pertencente ao mundo. Você pertence a Deus. Tá entendendo? Você está acompanhando o que o Espírito está nos levando? Vai ficar mais fácil para o pastor pastorear agora para frente. Vai. Não vamos parar de brigar com todo mundo, não vai precisar de brigar com mais ninguém. O pastor William estava falando aqui domingo passado. Por que é que eu ouvi com a igreja de Vianópolis lá, sexta-feira, aquela escola? Por que é que os pastores não sofrem ainda? Ele falou assim, sabe o que é? Tem 3 classes de crente. O incrédulo é os bodes. O incrédulo é os bodes. Meu Deus do céu, vai bode da tabai. Pula seca. Nem vou falar mais, só deixar, só com a pula cerca. E se o pastor pegar eles mesmo de taca, eles desaparecem, não voltam mais não. Aí nós vamos lá buscar para trás?
Gente, nós tínhamos que ser mais crente, nós tínhamos que ser mais revelados. Há muitos anos que nós fomos ensinados, façam uma visita ou no máximo 2, vê lá na ordem da igreja lá, que o irmão Brana manda. Mas é uma tendência humana nossa, a tendência humana nossa de ficar adulando e buscando de volta. Às vezes a pessoa está afastada da comunhão, sabe o quê? É falta de estímulo, é falta de... Não é que ela é bode, não é que ela é manufaturado, não. Às vezes ela está precisando de uma palavra, sei lá, para ver o horizonte de novo. Às vezes até pensa que não tem mais jeito para ela. Mas tem outros, deixa-os. Efraim e Dan pecou, deixa-os. Gente, isso aqui é profundo. Propriedade do Espírito Santo, propriedade de Deus. Vamos repetir esse 72 aí. Outra coisa que um selo significa é propriedade. Veja, o selo tem uma marca nele, indica propriedade. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, você não mais pertence ao mundo ou a qualquer coisa pertencente ao mundo, você pertence a Deus. Aleluia! Você pertence a Deus. Glória a Deus! Outra coisa que é um selo é uma segurança. Um selo é uma segurança. Segurança. O selo significa que você está seguro. Agora, você que não crê em segurança eterna, eu não sei, veja, mas um selo significa segurança até o seu destino. Ai daquele indivíduo que tentasse abrir aquele selo. E o selo do Espírito Santo não pode ser aberto. E o selo do Espírito Santo não pode ser aberto. Todos vocês têm me ouvido dizer que pessoas disseram: o diabo me fez fazer isto. Alguém já falou aqui? O diabo me fez fazer isto. Não precisa você levantar a mão, porque senão, às vezes você vai ficar com vergonha de levantar a mão. Mas você quer ver o que o profeta fala sobre isso? Não. O diabo não fez você fazer aquilo, não. Você simplesmente não estava selado dentro. Porque quando você está selado dentro, ele está selado de fora. Sim, está vendo? Agora, você foi até ele. Ele não poderia ter entrado em você, porque a única maneira de entrar em você é passar pelo mesmo processo que você passou. A única maneira de o diabo fazer você fazer alguma coisa é se ele entrar em você. E para ele entrar em você, ele tem que passar pelo mesmo processo que você passou, se você está selado por Deus. Ele teria de ser salvo, santificado, cheio do Espírito Santo, então ele seria seu irmão. Assim, veja, assim ele não fez isto. Ele não fez você fazer aquela coisa errada. Não. Você só foi até a fronteira e voltou, cobiçando as coisas do mundo. Você não chegou a entrar em Canaã. Veja, do outro lado do Jordão, a morte para si mesmo. Está vendo? Agora, note, este livro
está selado, e você está selado com o livro até o dia da redenção. Sabe por que João chorava? É porque ele estava selado dentro do livro. E se o livro não fosse aberto? Vamos parar por aqui? Vamos ficar de pé? Pastor Abraão, encerra para nós. Às 15 horas nós estamos de volta. Sempre estamos começando 15h30, 15h40, porque vocês não chegam. A irmã Flávia acorda o Edson hoje. Irmão Edson está aí? Tá? Ah, está lá, ó. O irmão Edson está lá. Então não precisa falar para você não, aí. Ele mesmo vai acordar 15 horas, vai vir. Né? Para que esse cansaço, irmão Edson. Isso aí não é de Deus, não. Esse cansaço não é de Deus, não. E nós ficamos aqui esperando, dá 15 horas, 15h15, 15h30, e nós esperando. Mas vamos ver o que é essa questão de vício aí. Vai ser muito bom, hein? Eu estou crendo que vai ser maravilhoso. Deus os abençoe. Pastor Abraão. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, nós damos graças ao Senhor pelas palavras de vida eterna que nós acabamos de ouvir, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja em nós, que Ele nos cela com essa grandeza, com essas maravilhas, que isso fica selado no coração de cada um dos Teus filhos nesta manhã, que possamos voltar abençoados, Jesus, e à tarde e à noite mais bênção do Senhor para a Tua igreja. Nós agradecemos o Senhor por tudo, aceita a nossa gratidão, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e abençoe mais um outro, e até às 15 horas, se Deus permitir, à noite, o culto de Santa Ceia. Um abraço que os irmãos que estão em conexão aí através da internet, abraço do pastor Ivaldo, nosso abraço. Deus abençoe a todos.